Ô, Peter, eu quis falar com você sobre essa fusão aí da a Netflix comprando todo mundo, porque você entende de nerd e entende de negócios. Corre o risco aí de melarem essa negociação ou já tá fechada? Cara, o mais interessante é que, bom, corre o risco sim de melar, mas é baixo esse risco, né? Bom, por acaso o Trump hoje se meteu e caramba, falou que não, tem que ser, vai acompanhar isso de perto. Então o negócio tá escalando, porque a gente tá vendo agora a possibilidade de talvez a maior fusão de todos os tempos, pelo menos na nossa geração, cara. Eu não consigo lembrar de uma fusão tão grande. Com certeza no meio do entretenimento é maior. Só que o Ted Sarandos, que é o CEO da Netflix, ele falou que tá tão garantido que vai sair essa fusão que mesmo que não saia, ele dá 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares pra Netflix. Toma aí pra vocês, né? Caso não saia. Mas ele sabe que vai sair. Só que agora a gente teve um temperinho a mais aí que foi Paramount. A gente pode falar sobre isso também. Mas, cara, essa fusão, ela muda completamente muita coisa no cenário de entretenimento. Ela causa pavor no mercado, ela causa pavor principalmente nos donos de salas de cinema, na WGA, que é o órgão a Associação dos Roteiristas dos Estados Unidos. Tá causando um alvoroço muito grande. Tem muita gente contra essa fusão da Netflix. Principalmente Netflix. Eu acho que Netflix com Warner tem mais rejeição do que Paramount com Warner, ok? Porque a Netflix hoje já é a líder de mercado. Estaria comprando a terceira do mercado, que seria o Warner. Então, primeiro comprando o terceiro, imagina, Paramount tá lá pra baixo, cara. Mas não é só isso, né, Peter? Tenho várias declarações de diretores de cinema dizendo que pode matar o cinema isso, porque claramente a Netflix fala É a que Neito. falou que a galera gosta de assistir filme em casa e dá preferência pra isso. E o pessoal do cinema, do cinemão, os diretores estão preocupados deles fazerem essa escolha mais pro filme ser assistido em casa, né? Cara, isso é uma preocupação super válida. A gente não viu o cinema voltar a ser o que era pré-pandemia. Ainda não teve isso. A verdade, cara, é que a pandemia se viu como um interruptor. Parece que desligaram as luzes. Mas não foi a pandemia, não foi o fato das pessoas perceberem que não precisavam ir no cinema, né? As pessoas perceberam que não precisavam ir no cinema porque os filmes estavam em casa. Aí começou a guerra dos streamings. Aí vem a Netflix, que não tem a menor necessidade de lançar no cinema, porque o jogo da Netflix, o core business da Netflix é streaming. Por isso que elas lideram o mercado. Aí chegou a Disney, pô, começou a lançar filme no cinema junto com o streaming. Pô, não adianta nada. Aí teve até aquela treta com a Scarlett Johansson, você lembra que ela tinha É. processado, falou que ia processar tal, porque a Disney prometeu royalties, prometeu parte da bilheteria da Viúva Negra pra ela, do que saísse no cinema. Pô, mas estreou junto com o streaming, então deu um rolo do caramba isso aí. Só que, pensa só como é que fica a Neito, né? Que é a Associação dos Donos de Salas de Cinema. A Warner, ela prioriza, sempre priorizou lançamento no cinema. Só que ela está sendo assimilada por uma entidade que não faz isso, não tem isso como core. Então a Netflix não precisa fazer lançamento no cinema, por quê? Porque o core dela é streaming. Então é lógico, cara, que se você é primeiro no mercado, tá comprando a terceira do mercado, é lógico que os donos de sala de cinema, que já não estão tendo mesmo, cara, o mesmo lucro que tinha antigamente, não estão, cara, o faturamento caiu muito para donos de sala de cinema. Vilela, tu deve lembrar, cara, que a gente de uma época que, porra, fila de cinema dava volta em Certo. quarteirão. Eu ia toda Pô, semana ao shopping ficava cinema, toda lotado, o pessoal semana. saía do shopping pela porta do shopping para poder entrar no sala de cinema. Hoje, cara, tu entra tranquilaço. Isso mudou, inclusive, o comportamento da própria audiência, do próprio cara que fica ali, do cliente do cinema. Porque antigamente, cara, era uma cadeira, uma poltrona, não era nem poltrona, era cadeira, uma cadeira atrás da outra, do lado da outra. Então todo mundo amontoado. Tinha gente no chão, cara, É. pra assistir filme. Tinha gente no chão. Então você não tinha que ter poltrona que estica a perna e garçom pra servir. Com essa coisa de ter que diminuiu a galera no cinema, os donos de sala de cinema se viram, né, cara, logicamente, com uma oportunidade de, pô, vai diminuir a galera que vai vir pra cá, então vou aumentar o valor. Vou aumentar o valor, mas você viu uma coisinha a mais. Então, pô, botou um garçom pra servir, a cadeira é uma poltrona pô, super confortável. Então você percebe que isso tudo tá alterando até o comportamento, alterando a experiência da pessoa em sala de cinema. E agora vem essa notícia de que, cara, a Netflix tá comprando, pode comprar a Warner. Aí, cara, os caras piram, pô. E aí? Agora, pô, passaram a régua total. Não vai vir mais filme nenhum pra sala de cinema. Entende? Então E fica você, essa coisa. e você tem essa mesma guerra que a gente sempre teve nos quadrinhos, né? DC versus Marvel. Agora vai ficar muito mais potente, né? Porque a Disney comprou a Marvel. E agora você tem Netflix com DC.
e todo o universo dos super-heróis. E além disso, a Netflix tinha um problema muito grande de não ter produções originais tão famosas e tão icônicas quanto HBO, ou quanto Disney, ou quanto... Eles não tinham no catálogo tanto... Eles estavam tentando criar. Não tinha um blockbuster, uma saga ampla, né? Porque assim... Começou Netflix agora, é né? recente. Tem Stranger Things. A Netflix é recente. A gente tá falando de Warner, que, pô, começou, sei lá, 1900 e pouquinho, né, cara? Então... Pô, tá entre as Big Fives da história do cinema. A Warner foi a que fez o primeiro filme falado da história. Então, tem o seu... Marcou a história na indústria cinematográfica. A Netflix surgiu agora. Mesmo assim, a Netflix começou já Stranger Things. Tem algumas obras aí que estão surgindo já para ter um universo com spin-off, com um universo mais amplo. Mas mesmo assim, não tem. Por enquanto, não tem. Então, o que você falou tá certo. Assimilando a Warner, que já tem essas obras aí, cara, e tem obras super conhecidas, não é só DC. Você tem, pô, Ben 10, que é bom pra caramba. Quem que não vai querer ver isso? Tem outras obras aí fantásticas. Então, pô, Looney Tunes. Looney Tunes, vai todo o Cartoon, cara. Cartoon Network vai inteiro, né, cara? Vai o catálogo inteiro. Então, cara, os caras ficam com a faca e o queijo na mão pra fazer o que quiser. E aquela... Então, ainda mais a DC. Só que a DC passa por uma série de questões aí, cara, que seria uma outra discussão. A gente pode até começar aqui, mas, cara, a DC vem de dois reboots praticamente que não funcionaram. Então, aí, tá pô, patinando, agora... né? Tá patinando pra caramba. A história da Warner, Vilela, é a mesma coisa, cara. A Warner foi a empresa de cinema, o estúdio de cinema que mais foi vendido ao longo da história. Se não me engano, foram 4 vezes, essa seria a 5ª. Entende? Primeira vez que os caras venderam em 1967, foi uma empresa realmente familiar, cara. Os caras eram 3 irmãos, Warner Brothers, né? Irmãos Warner. Começaram, aí, pô, os caras estavam morrendo, aí os caras, quando ficando velhos, começaram a vender. Venderam pra uma outra empresa que não era nem de cinema na época, e depois elas venderam pra Time Warner, depois pra All, depois pra Discovery, e agora tá aí essa oferta. Na época da Time, cara, olha que interessante, a Paramount já tinha feito uma oferta. Na época foi de, se não me engano, 16 bilhões de dólares. E não aceitaram. Aí foi vendida, né, realmente pra Time. Agora sim, agora tá a Paramount, porra. Já que os caras quiseram se colocar, o Zaslav quis se colocar no leilão, a Paramount fez mais um lance, né, cara? E tá crente que... Maior, né? Tá em quanto o valor aí desse leilão? 108 bilhões de dólares. Cara, foi 40 bilhões a mais. Porque a transação com a Netflix foi 72 bilhões de dólares, mais 10 bilhões de prejuízo, né? Do que tava para trás para pagar, de credor. Então, mas vamos imaginar que foi 72. Os caras ofereceram 108, foi 40 e poucos. Não, foi 35, quase 40 bilhões a mais. Ô, Peter, você é conhecido como um cara rico. Você não teria dinheiro para entrar nesse leilão aí, não, cara? Cara, se a gente juntar as forças, cara. Exato. Eu vou te falar, se a gente juntar as forças, eu vou te falar, a gente não pega nem 3 poltronas numa sala de cinema. Meu irmão, tu acha que a gente. Pô, isso aí, cara. Isso é briga de cachorro grande, né? Isso aí. Quisera eu, cara. Porra, cara. Isso aí, os caras olhando pro outro. É Drácula versus Van Helsing. Tu chega no meio do Ismael. Exato. Fazer, cara. E a gente com real ainda querendo comprar, né? Nossa. Eu Se comprar o ingresso já tá valendo. Eu desligo esse live aqui, eu te garanto, meu irmão vai me ligar e vai falar, Pedro, você tem 3,80 pra me emprestar? Te garanto. Ninguém sabe isso, mas acontece. Pô, Pedro, tu ficou me devendo 3,80 na última parada. Eu falei, meu irmão, pô. Fazendo aquela conta na mesa pra dividir a conta do restaurante, né? Esses caras não fazem essas contas. Não faz, cara. Mas agora vamos ver, cara. Tô curioso pra saber o que vai acontecer. Se perguntar a minha torcida... Qual que é? Eu gostaria que a Netflix comprasse a Warner, assim, porque... Eu acho que pra nós, consumidor, cara, acho que vai dar bom. Vai dar bom. É assim, pro mercado, pode ser ruim, né? A nível de preço. Porque pode aumentar o preço, né? Pode aumentar o preço. E teoricamente não, vai aumentar o preço, pelo amor de Deus, né, cara? Vai aumentar o preço. Porque, a princípio, o cara falou o seguinte no Ted Sarandos, ele vai manter separado, vai ficar lá, HBO num canto e eles no outro canto, como tá agora. Mas, eventualmente, alguns catálogos tendem a se juntar, se não todos, né? Vai ficar um serviço só de streaming pra ele dominar o mercado. E se isso acontecer, o preço sobe. E a gente tem duas alternativas. Ou o preço não sobe e vai geral assinar a Netflix, porque, pô, tá assinando 2, né? Teoricamente 2 pelo preço de uma. Ou ele aumenta um pouco só, ok? E quem assina 2, pô, vai adorar. Quem assina 2 vai adorar e vai chegar lá para assinar por um preço maior. Agora, quem assina uma só e aumentar, tem que ver se vale a pena ou não. De qualquer jeito, vão, porra, dobrar praticamente o acervo, né?
Vai ser, na verdade, dobrar não, porque a Netflix tem mais quantidade, mas HBO, desculpa aí, Netflix, HBO tem mais qualidade. A Tem qualidade, muitas obras maravilhosas ali. qualidade de HBO é indiscutível, né, Marcílio? Aliás, Pô, é Pedro, indiscutível. era até isso que eu queria conversar com você, perguntar. Quando eu tava lendo algumas críticas em relação a essa possível fusão, a Warner Bros. É conhecida pelas suas produções culturais e alguns analistas falam que a Netflix ela é muito mais uma produção em massa. Então eles não têm muita preocupação em relação à qualidade do produto. Se tá fazendo sucesso, eles continuam. Se não tá fazendo sucesso, eles descontinuam. Não, e mais uma coisa, Marcílio. Eu não sei se isso foi confirmado, mas vários diretores dizem que a Netflix pede pra deixar o roteiro um pouco mais leve, não ser muito cabeçudo, porque falam que a galera tá numa segunda tela, tá com o celular e assistindo. Então tem que fazer as duas não sei coisas, se né? você já ouviu esse papo, né, Peter? Que tem esse papo. Assim, ó, Não, eu ao contrário, cara. Até onde eu sei, as coisas vão se encurtando por conta de TikToks da vida, né? A galera tá viciada em dopamina, então as coisas vão se encurtando, tem que entregar com mais dinamismo o que a gente tá assistindo. Isso tem acontecido em algumas obras. Você não vê aquela coisa arrastada. Meu irmão, se a gente pega hoje um streaming, cara, e vê uma coisa arrastada, você já pô, tu para. vai vazar. É. O cara já assiste uma parada com o celular na mão pra ver se tem alguma coisa lá no TikTok que saiu, entende? Pode crer. Mas, Marcílio, termina Mas a pergunta. Não, então, e você tem essa preocupação que possa reduzir a qualidade das produções da Warner Bros? Porque tem algumas franquias, o Harry Potter, por exemplo, né? Eu vejo, por exemplo, os fãs de Star Wars, quando a George Lucas foi comprado pela Disney, nos filmes eles fizeram... As séries até foram boas, né? Mas os filmes eles demonstraram alguma preocupação. Você Não, acha que isso pode eu acho acontecer super válido. também? Eu acho super válido o que você está falando, é uma coisa para se discutir mesmo. Não dá para chegar a bater o martelo, não, a Netflix não vai meter o bedelho. Eles disseram que não vão, mas eles sempre falam isso, como a Disney também falou que não ia fazer nada, ia manter a essência e tal, e não manteve. Então a gente sabe que a Netflix é conhecida aí, cara, por alterar, fazer umas alterações cabulosas, né, cara? Pô, enfim. E a gente tem medo, né, cara? A gente tem medo que peguem uma produção aí, comecem a querer lacrar na produção, é uma coisa complicada se fizer isso, né? Acho que tem que manter a essência, sim, mas não dá pra falar, mas eu tenho esse medo, isso eu tenho. E pensar que a Blockbuster era pra ser dona da Netflix e eles não toparam lá no começo. Olha só. Exato. Ah, não, isso não vai dar em Netflix nada. Eles vieram com a proposta pra Blockbuster, cara. Blockbuster não quis, Blockbuster quebrou, Netflix explodiu. Netflix era entrega de fita, cara, VHS na casa das pessoas. Acho que já era Ela não sabe DVD. disso. Já era DVD, eu acho. Pelo menos Eu quando acho que entregava VHS, cara. Na época quando chegou aqui no Brasil, eu peguei uma época que era DVD ainda. Bom, eu não sei como é que era a Netflix no Brasil, se já era DVD, não sei, enfim. Mas é surreal isso, cara, Surreal. como o mundo dá volta. Só a Netflix dominando, né, cara, completamente o mercado aí, cara. E se pegar esse catálogo... Porque o catálogo da HBO, galera, é matador. Imagina, cara, os caras poderem... Porque a Netflix, ela gosta de ampliar o universo. E eles falaram que vão fazer isso, vão incentivar mais produção. O Ted Sarandos falou que vai incentivar mais produção. Se isso for real, cara, a gente vai ter... A Netflix adora live action. A gente vai ter live action fácil de Ben 10. A gente vai ter... vamos ter mais filmes de Senhor dos Anéis. A gente vai ter, provavelmente, spin-offs de Game of Thrones. Eu não tenho... Cara, eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Ah, com certeza. Com essas franquias na mão. The Last of Us também, né? The Last of Us... É muita coisa. Peter, obrigado demais aí pelo seu tempo e vou fazer um churrasco aí na sua casa no final de ano. Me aguarde aí. Entendi. Você traz a picanha, então. Fechou, então. Obrigado, Peter. Valeu, Até mais. galera. Valeu. Obrigada.